Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o dia inteiro abençoado para você e para mim. Eu sou a missionária do Megafone e hoje vou deixar mais uma palavra abençoada para você. Estamos ao vivo agora, mas depois a mensagem vai ficar na página. E quem assistir, nem que seja 2, 3 segundos, será abençoado. Você que pode, compartilhe esta mensagem para quem você puder. A palavra que eu quero deixar está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. O título do capítulo 4, a partir do versículo 9, é o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Você já se sentiu alguma vez abandonado pelos homens? Hein? Já se sentiu algum momento abandonado? Eu já. Inclusive, essa passagem aqui tem tudo a ver com a bênção que Deus me deu na tarde de hoje. Eu estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, município de Magé, exatamente do 6º distrito de Magé, que é Piabetá. E eu estou regozijando no Senhor de alegria. Já cantei, já orei, já chorei, os meus olhos estão até avermelhados, porque uma lágrima que eu derramo, deixo derramar, os olhos já ficam avermelhados. Mas hoje eu chorei de alegria, eu saltei de alegria, eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu sempre glorifico o nome do Senhor, ainda quando eu estou sofrendo, ainda quando eu estou chorando. Mas hoje foi uma alegria que eu já não sentia há um tempo. Eu comparo esta sensação de alegria que eu tive hoje, de uma vitória conquistada. Eu conversei hoje com uma prima e eu estava comparando a alegria que eu sentia com ela, hoje, né, no caso, comparando a alegria que eu tive quando eu tirei a minha habilitação. Porque eu já tinha feito uma prova, já tem um tempo, já há muito tempo. Mas eu tive outras alegrias, tive outras vitórias, desde a minha habilitação até o dia de hoje. Mas essa sensação do corpo tremer, da cabeça aos pés, de eu pular, de eu cantar, né? Porque tem vitórias que nós falamos, poxa, meu Deus, que vitória maravilhosa, a gente fica o dia inteiro pensando, o dia inteiro glorificando a Deus, agradecendo. A primeira coisa que eu faço é dobrar meus joelhos. Porque do mesmo jeito que eu dobro meu joelho para pedir, quando a bênção vem assim que eu posso, eu dobrei meus joelhos. Foi um telefonema que eu recebi, não foi WhatsApp, foi telefonema mesmo. E eu fiquei maravilhada, porque esta vitória eu já estou buscando em Deus há muitos anos. Foi uma verdadeira injustiça que estavam tentando cometer contra mim. Uma causa na justiça que eu era a ré. A ré é a pessoa que sofre, é a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa. Então, existia a pessoa que deu a entrada, né, o autor da causa, no caso era uma mulher, autora, e eu, a ré. E não foi motivo de trabalho, tá? Em que tem a ver com a minha profissão. Ela fez uma reclamação, mas uma reclamação totalmente injusta, que desde o dia que eu tomei conhecimento daquela causa, eu me revoltei grandemente, não contra Deus, e também não tirei satisfações com ela, mas eu me revoltei, me coloquei diante de Deus, falando assim, eu não aceito isso, porque é mentira. Quando nós cometemos um erro e temos que pagar por ele, Deus também abençoa, sabia? Eu conheço aí testemunhos, eu já até vi, assim, no meu ambiente, pessoas que eu lido, testemunho de uma pessoa que ele cometeu erros. Ele chegou e preso. E ele se arrependeu. E Deus permitiu que ele saísse. E fosse livre da morte, fosse livre da sentença. Então,
Deus permite que as pessoas sejam livres, né? No meu caso, se eu fosse condenada, eu não seria presa, não era algo tão grave assim, a ponto de ser presa, mas eu teria um prejuízo financeiro muito grande, porque a pessoa cobrava, queria dinheiro. Ela olhou para minha vida e simplesmente ela falou: vou arrancar dinheiro dessa pessoa. Mas Deus é tão maravilhoso, até porque a justiça estava a meu favor. A justiça divina, porque eu não estava errada. Há momentos que nós erramos, né, e temos até que pagar pelas consequências. Às vezes elas são até suavizadas, né, diante da justiça, diante da lei dos homens, né, mas diante de Deus também. Mas é certo, se a pessoa errou, tem que pagar. Mesmo que a pena seja branda, mesmo que o pagamento, sei lá, tem que pagar. Infelizmente é a vida. Para Deus a gente pede perdão e se arrepende, mas para o homem também, ainda que a gente peça perdão, se causou um prejuízo, alguém tem que pagar. Mas no meu caso, eu estava correta, desde o princípio. Foi uma surpresa quando tomei conhecimento que estava ali sendo acusada e sendo processada por uma pessoa para quem eu prestei um serviço. E fui clara em todas as minhas ações, com recibos de pagamentos, tudo certinho e guardado. Uma coisa que eu aprendi, que documento se guarda. Documento, né? Isso aí eu já até preguei sobre isso. Documentos, quando se assina, a gente faz o quê? Guarda. Chama testemunho e guarda, porque um dia a gente pode precisar. A lei diz que a gente deve guardar até por 5 anos. Mas pela internet, né? A gente pode escanear os documentos e até por mais tempo. Eu tenho partes e partes que eu guardo. Nunca deu problema, mas eu vou guardando. Depois de muito tempo eu jogo fora. Às vezes a pessoa fala assim, não sei para que guardar tanto papel, mas um papel desse guardado é uma vitória quando nós precisamos dele. E foi assim que aconteceu. E eu fiquei maravilhada. Essa causa já estava me perseguindo há muito tempo, alguns anos. Eu sofrendo diariamente, porque eu pensava nisso todos os dias e clamando a Deus. E foi exatamente igual que está nessa passagem bíblica, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. É Bíblia que fala, hein? Aqui o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, 16. Era uma causa na justiça, uma situação judicial, e ele não pôde contar com nenhuma testemunha, nenhuma. Todos os desampararam. Comigo foi assim também. Porque nesta situação, eu tinha testemunhas que poderiam chegar lá e confirmar toda a situação. Pessoas que estavam presentes na época. Mas todas se recusaram. As que eu procurei, as que poderiam, cada um deu uma desculpa e teve gente que nem desculpa deu. Simplesmente bloqueou o telefone. Quando era para dar recado a alguém, eu vou ver, não me procurou. Ou seja, não quiseram se meter. Ninguém quis se meter para me dar uma palavra de confirmação do que eu precisava de testemunhas. Ou seja, eu fui para essa causa, eu fui processada, não tive testemunhas a meu favor, mas eu tinha a minha palavra, eu tinha a minha integridade, a minha fidelidade com Deus. Aleluias, eu tinha também a certeza de que eu não tinha cometido erros. Se eu tivesse cometido, eu teria até compreendido. Eu ia pedir a Deus para amenizar a minha pena. Que o meu prejuízo financeiro não fosse tanto. Mas eu teria que cumprir. Mas eu não estava errada. Então a pessoa me acusou de muitas coisas. Inclusive de falta de prestação de pagamentos, algo que eu devia pagar a pessoa, né? E ela me acusou dizendo que eu não havia feito esses repasses, esses pagamentos. E graças a Deus, a pessoa estava tão cega por uma falsa justiça que ela esqueceu que tinha assinado documentos, recibos. A pessoa esqueceu que tinha transferência bancária. 99% das movimentações que eu fiz de pagamentos foram através de movimentação bancária. Então, a movimentação bancária
de conta corrente para conta, seja poupança ou corrente, fica lá o nome do titular. É uma prova de pagamento. E foram essas provas documentais que eu reuni todas, as que eu pude, todas as que eu tinha, recibos, contratos e tudo, além de alguns recibos assinados a próprio punho. Tudo a pessoa ignorou. Eu não sei onde essa pessoa estava com a cabeça quando ela resolveu levar à frente essa causa contra mim. Mas Deus é tão maravilhoso. Vou dizer para você, eu sofri, eu chorei muito. Principalmente quando eu tentei pedir ajuda a testemunhas. Pessoas que bastavam estar do lado dele e dizer assim, ó, não precisava nem contar a história, era só falar, é verdade, o que a Letícia está falando é verdade. Mas pelo menos 4 testemunhas que eu procurei, ninguém. Exatamente como está aqui na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu, ninguém foi a meu favor, mas o Senhor era comigo, aleluias. Se passaram alguns anos, sim. Eu perdi noites de sono, eu chorei pelas madrugadas. Constantemente eu estava indo lá no site, olhando o processo, muitas vezes não entendendo. A primeira vez, devido à minha mudança de localidade, de residência, e depois mudança de telefone, que eu estava com o telefone para completar na época da causa, da primeira julgamento, né? Na verdade, a primeira vez que nós íamos nos encontrar, eu até esqueci o nome da primeira audiência. Eu estava com problema com a operadora Nextel, estava processando a Nextel também, e eu fiquei sem contato telefônico, porque esse era o único telefone que a pessoa sabia que eu tinha, e esse é o que foi dado para entrar em contato comigo, e eu fui pela Defensoria Pública, a pessoa tinha advogado, e eu pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública não conseguiu entrar em contato comigo, porque eu havia me mudado de residência, e o meu telefone de contato estava bloqueado, também injustamente. Olha só que coisa, hein? Por causa de um telefone bloqueado injustamente, eu fui quase que penalizada numa causa na justiça, injustamente também. E eu tive que levar no dia da próxima, da outra audiência que foi marcada, eu tive que levar comprovação de que eu não fui comunicado da primeira devido ao segundo processo, já que eu estava como autora da Nextel. Deus me deu vitória na relação da Nextel, não durou muito essa causa, mas dessa segunda, na verdade que é a primeira que eu estou contando, né, onde eu era ré, alguns anos se passaram e eu sofrendo, fazendo tudo, rindo, brincando, pregando a palavra de Deus e clamando, Senhor, me dá vitória, faz justiça. E vou dizer para você como Deus é maravilhoso. Às vezes é necessário uma atitude renovada. Às vezes é necessário, vou dizer para você sempre, foi uma prova que Deus me deu hoje. Porque ontem à noite eu fiz algo diferente. Eu, além de orar, como sempre, eu entrei novamente, peguei o número desse processo na internet, salvei a foto, dei print, salvei a foto. E chorei, clamei em voz alta na presença do Senhor. Aqui nesse quarto onde eu estou mesmo, aqui no meu quarto. Aqui é o meu quarto. Clamei, mas clamei muito. Talvez até os vizinhos tenham escutado. E eu chorei. Senhor, faz justiça. Senhor, me dá vitória. Senhor, essa causa é injusta. E eu vou dizer para você por que eu clamei isso. Além de eu ter a certeza que eu estava com a razão. Há quase um ano atrás, quando eu tive um encontro com essa pessoa numa das audiências, eu fiz um propósito de jejum, de oração. E eu pensando, chegando lá, eu falei, chegando lá, a pessoa, acho que ela não vai ter coragem de levar essa mentira à frente. Porque eram muitas mentiras absurdas, que davam... Eu cheguei a ficar irada quando eu li o processo. Eu cheguei a ficar, olha, eu fiquei nervosa, porque era uma coisa absurda, não era uma mentirinha. Eram várias mentiras, várias situações de mentiras. E eu ali procurando provas, reunindo provas de e-mail, de comprovante de banco. Eu consegui reunir tudo. Eu fiz quase que um dossiê inteiro. Eu escrevi à mão. Teve um dia que eu cheguei no fórum, antes da audiência, antes de entrar com as documentações, eu comprei algumas folhas de papel ofício, parei na praça de alimentação do shopping, e ali eu fiquei mais de 2 horas escrevendo à mão toda a minha defesa. Eu escrevi, contei a história toda. Eu sou detalhista. E eu sou detalhista.
ainda mais para me defender, ainda mais com a razão. E o Espírito de Deus estava sobre mim. Eu citei coisas, escrevi tudo, botei detalhe, botei foto, botei... E tudo que eu escrevi eu tinha provas. Ao contrário da outra parte, que não tinha provas. Ela até falou que ia levar algumas testemunhas, mas eu clamei tanto a Deus que não permitisse, porque se ela tivesse levado alguém, seria testemunhas falsas. E eu já estava pronta, até com um versículo bíblico para falar para cada testemunha que se apresentasse lá. E ela não conseguiu levar as testemunhas. Então, isso me entristeceu muito nessa audiência, porque chegando lá, eu tinha feito o meu propósito com Deus, clamando, já sabia o dia da audiência, que eu descobri na internet, devido a esse problema que eu estava sem telefone, né, com o processo também da operadora Nextel. Fiquei meses sem minha linha telefônica, sem ter problema nenhum. Deus me deu vitória nessa causa. Mas nesse meio tempo eu descobri o dia da audiência e compareci. Esse dia foi muito triste, foi uma humilhação, porque eu tive que sentar cara a cara numa mesa, assim, ó, de frente para a pessoa e escutar tanta mentira, e escutar cada coisa que eu segurei o meu choro. Eu falei, não vou chorar aqui. Eu me segurei, meus olhos lacrimejando, já me segurando. Eu falei, eu não vou chorar, porque eu vou derramar minhas lágrimas para Deus, eu não vou me humilhar aqui. E fiquei somente olhando nos olhos da pessoa, e ela estava constrangida em olhar para mim. Mesmo assim, ela sustentou a mentira até o final, diante da juíza. Só mulheres ali, era a juíza, mulher, a autora, a advogada dela, eu e a minha advogada defensora pública. Nós 5 ali naquela sala, além da escrivã. E aquela mentira toda. E o pior de tudo, eu não pude me defender. E eu comecei a clamar em espírito, Senhor, olha isso aqui, Senhor. Essa mulher falando, ela teve minutos, vários minutos para falar. E eu tive que ficar quieta, ouvindo cada absurdo. Eu só fiquei clamando, Senhor, faz um milagre. Como que eu queria que fosse diferente? Eu queria que ela chegasse aqui hoje e dissesse, olha, excelência, eu me arrependo, isso aqui, eu me equivoquei. Eu pensei que ela fosse falar aquilo, porque eu estava esperando isso, porque eu não tinha, e não tive defesa, não pude abrir a boca. E em 2 momentos que eu tentei manifestar falando, a juíza mandou que eu me calasse. E eu fiquei quieta, ouvindo, somente ouvindo. E lembrei dessa passagem bíblica, lembrei que o apóstolo Paulo sofreu isso. Ninguém foi a favor dele na primeira defesa. Está na Bíblia. Mas, como está na Bíblia, se Deus deu vitória ao apóstolo Paulo, Deus deu a mim, pode dar a você também. Aleluias. Para completar, o versículo 17 diz: mas o Senhor me ungiu, Ele me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação. Fiquei livre da boca do leão. Aleluias. Ontem, como eu falei, eu tomei uma atitude radical, espiritualmente falando, que eu não tomava há muito tempo. Ontem eu falei, chega, assim mesmo, em voz alta. Eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, peguei aquele pedido de oração. Até aqui um meu bloquinho com alguns pedidos de oração que eu escrevi, a caneta mesmo, a mão. Isso, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso. Senhor, preciso disso. E comecei a clamar, em nome de Jesus, meu milagre vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, a minha bênção vai chegar. Satanás, sai. Sai do meu caminho. Sou dizimista fiel. Sou ofertante fiel. Eu clamei ao Senhor e falei isso. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, libera tudo que é meu, que eu não aceito. E comecei a clamar, Senhor, toca, Senhor, nessa causa da justiça. Me dá a vitória. Eu estou certa, Senhor. Se eu tivesse errada, eu aceitaria. Mas eu estou completamente certa, completamente com a razão. Faz justiça. Toca naquela juíza, Senhor. Toca naquela advogada. E comecei a clamar, mas clamando mesmo, em voz alta. Eu fiquei orando aqui. O meu quarto é pequeno, mas onde eu pude andar e levantar a mão, estender a mão. E orei muito. E falei, em nome de Jesus, a minha vitória vai chegar. Em nome de Jesus, minha vitória vai chegar. Eu dormi tanto
Eu tenho o hábito de acordar pela madrugada para orar, ou para beber água, para ir ao banheiro, ou sinto frio demais pela madrugada, ou às vezes é um mosquitinho que incomoda. Olha, eu tive uma noite maravilhosa que, quando eu acordei, era o telefone tocando, quase 7 horas da manhã. Não era para me dar essa notícia não, tá? Nem sei quem era, mas era um número estranho e eu não atendi. E quando eu olhei para a janela, já estava tudo claro, quase eu falei, ué, eu dormi direto, eu estava precisando, foi um desabafo que eu fiz com Deus ontem, espiritualmente falando, e eu clamei, tem coisas que ainda vão acontecer, muitos milagres vão acontecer, eu creio nisso. Coloquei o nome dessa pessoa em oração também, falei, Senhor, toca nessa pessoa, Senhor. Porque ela também pode chegar lá e dizer, olha, não foi desse jeito, eu me equivoquei, sei lá por quê, qual motivo, né? A pessoa às vezes comete um momento de raiva, né? Por alguma situação, às vezes até mente. E eu pedindo a Deus, Senhor, que ela abra a boca e fale a verdade, que ela seja minha testemunha, mesmo a que me acusa, seja minha testemunha. Eu não queria o mal dela, não quero o mal dela, mas eu queria justiça. E eu comecei a clamar, Senhor, faz a justiça, julga a minha causa. E eu, entre outras causas que eu tenho, outras são causas de consumidor, eu também tenho razão, sei que eu vou ganhar, mas essa me perturbava muito, porque a pessoa queria de mim muito dinheiro. Injustamente, ela queria muito dinheiro, por algo que eu não cometi, por algo que eu não falhei, por um serviço que eu não prestei da falha do jeito que ela estava falando. Eu fiz tudo conforme tem que ser feito. Tanto é que eu tinha recibos, eu tinha documentos, como tenho, por e-mail, assinado. E tudo isso eu juntei, além do que eu escrevi a próprio punho, detalhadamente, tudo. E Deus falou. E a advogada, minha advogada, a defensora pública, falou, Letícia, você não precisa escrever tanta coisa assim. Eu falei, mas eu faço questão. Eu vou escrever tudo, eu posso escrever, não tem limite, pode escrever quantas folhas você quiser, que tudo vai ser lido, digitalizado. Então eu falei, então eu vou escrever. E tudo que Deus foi me dando ali, foi o próprio Deus. Assim como eu componho uma letra de música, foi o próprio Deus me dando. E eu escrevi tudo. Saí de lá realmente aflita, saí de lá chorando, vim chorando para casa. Vou dizer para você que eu vim do Rio de Janeiro até Magé chorando. Nesse dia que eu pensei assim, Senhor, algo tem que acontecer. Irmãos, demorou. Passaram-se algum tempo, um bom tempo. Alguns aninhos passaram. E ontem eu me revoltei novamente contra essa situação. E eu clamei ao meu Deus. E eu li essa palavra. Eu falei, Senhor, eu quero um milagre. Eu te peço, Senhor, para a glória do teu nome. Se eu tenho feito a tua obra, Deus, sei que tem feito, mas às vezes nós fazemos e não estamos agradando a Deus. Mas eu falei, Senhor, se eu estou fazendo a tua obra, se eu estou vendo sinceridade em mim, se o Senhor está vendo o meu esforço, me dá essa bênção, Pai. Se eu perder essa causa, eu acho que eu vou ficar abatida. Eu não vou ter coragem de ficar falando por um bom tempo. Vai me calar. Vai calar a tua obra. Vai parar a caminhada de alguma maneira, porque eu já estava perdendo as minhas forças. Mas hoje de manhã eu acordei com uma palavra maravilhosa de Joel, capítulo 3. Fiz uma live na minha página pessoal, Letícia Pires do Megafone, depois você vai lá. Maravilhoso Deus, obrigada. O que aconteceu é que eu acordei dizendo na live, nos versículos que eu postei, baseada nesse versículo, Joel capítulo 3, versículo 10, digo fraco, sou forte. E eu falei isso o dia inteiro, eu estava ali no Espírito Santo, sou forte, vai dar certo, eu tô na fé, algo vai acontecer, o milagre vai acontecer. Quando foi 5 e pouca da tarde de hoje, eu estava na cozinha, eu costumo tomar um cafezinho essa hora à tarde, e eu não quis comprar pão, não quis sair para comprar pão, não tinha biscoito em casa. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer para comer? Eu acho que eu vou fazer um bolo. Só que o bolo que eu queria fazer, que eu fiz hoje, antes, de saber tudo isso, eu falei assim, eu vou fazer um bolo, mas eu queria... Eu sou muito assim, eu tenho muitos assim, detalhezinhos, que às vezes as pessoas não têm. Eu gosto de escrever as coisas, eu gosto de botar um lembrete escrito, tipo assim, eu escrevo um versículo bíblico, boto na porta. Eu tenho um quadro aqui, uma lousa aqui, ó, vou te mostrar, não é loucura não, é fé.
É um quadro aqui que eu escrevo algumas coisas com a caneta piloto, tipo assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Eu gosto dessas coisas que funcionam. Para mim funciona desse jeito, pela fé. E eu falei assim, esse bolo eu vou fazer hoje. Poxa, vou fazer porque eu tô com fome, eu quero lanchar. Mas eu queria ter feito esse bolo numa ocasião especial. Vou acabar tendo que fazer hoje mesmo. E comecei ali. Já tinha comprado ovos mais cedo. Comecei a preparar a vasilha do bolo, a batedeira. E por dentro, ao mesmo tempo que eu estava ali, feliz, né? Vou lanchar um bolinho gostoso. Mas eu falei, poxa, eu não queria ter aberto esse bolo hoje. Não era pra... esse material que eu comprei no mercado. Eu comprei deixando assim, pensando assim, vou deixar esse... Sabe as coisas que você compra sem pressa de comer, deixa lá para uma ocasião especial? Foi o que eu pensei quando eu comprei. Vou deixar esse material desse bolo para uma ocasião especial. Mas eu falei, quer saber? Vou ter que acabar comendo hoje mesmo, porque eu vou fazer, eu vou lanchar. Gente, Deus é tão maravilhoso. Eu tinha esquecido todos os meus problemas. Estava só pensando no bolo. Falei, agora depois eu faço isso, depois eu compro mais. Faço, não tem problema não. O negócio que tem é para comer. O telefone tocou. Tava quase 5% de bateria só. E ele carregado na cozinha, carregando. Tocou. Eu vi um número fixo, estranho. Atendi. Pensei que fosse algum serviço de gravação de vinheta, alguma coisa, que alguém poderia me ligar. Para honra e glória do Senhor Jesus. O rapaz falou, alô, dona Letícia Pires. Eu falei, sim, sou eu quem fala? Pois não. Aqui é da Defensoria Pública de Bangu. Quero informar a senhora em relação ao processo tal, na qual a senhora é a ré, que a juíza decretou isso. Eu parei tudo e falei, o quê? Então, significa que... É porque ele falou nas palavras técnicas, entendeu? Eu falei assim, significa isso tudo? Significa que a vitória é minha. Ele, sim, senhora. A juíza declarou a sua vitória nessa causa. A senhora não tem que pagar nada a ninguém. A senhora não deve nada a ninguém. E a juíza também, a defensora também entende que se a senhora quiser recorrer de alguma coisa, é possível, mas não é aconselhável, porque a senhora já ganhou. E eu agradeci, pedi o nome dele, pedi o nome de todos os funcionários ali, agradeci muito pela atenção, por ter me ligado. Graças a Deus, meu telefone já tinha entrado na justiça, já tinha consertado, então a linha estava desbloqueada, ele pôde entrar em contato comigo. Eu desliguei aquele telefonema, mas foi maravilhoso, comecei a pular de alegria, larguei o bolo para lá. Nem tinha começado a fazer ainda, só tinha preparado os ovos, a vasilha e a batedeira. E eu tive motivo para comemorar. Fiz o bolo da vitória. Aleluia! O melhor bolo de chocolate que eu já fiz esse ano. Bolo da vitória. Eu falei, agora tem. Deus é fiel. Eu que tinha comprado o material para o bolo para fazer, para comemorar. E estava chateada porque ia fazer o bolo sem motivo para comemorar. Vou fazer o bolo porque só para comer. Eu gosto de fazer o bolo, tipo assim, hoje é uma data especial. Eu gosto dessas coisas. Mas não, eu ia comer o bolo porque eu ia comer o bolo. Não tinha vindo visita aqui em casa nem nada, simplesmente ia comer o bolo. Mas o Deus que sabe todas as coisas, o mesmo Deus que deu vitória ao apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás, porque isso aqui foi logo alguns anos após a morte e ressurreição do Senhor. Então foi cerca de 2000 anos atrás. Apóstolo Paulo também estava como réu numa situação sem testemunhas, ninguém apresentou defesa para ele. E está escrito aqui no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu, ou seja, ninguém se apresentou na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Todas as pessoas que eu pedi ajuda para serem minhas testemunhas me desampararam. Teve gente que nem falou comigo, teve gente que desligou, bloqueou meu telefone e parou de falar comigo. Tinha gente que na rua, quando me via, fugia, porque ela já imaginava que eu fosse pedir ajuda. Que provavelmente eu não contei para ninguém o que se tratava, mas eu não sei se a pessoa contou. Provavelmente sim, porque eu sentia pelos olhares. E eu clamando, Senhor, vai fazer justiça, Deus faz. Algum tempo se passou, olha, mais de 1 ano, mais de 2 anos, e a causa lá...
e Deus me deu vitória. Aleluias! Creia que Deus vai te dar vitória também. Principalmente quando você achar um versículo bíblico que tem tudo a ver com você. É assim que milagre acontece. Exatamente assim, ó, em relação à justiça, o que acontece? Quando os advogados, eles conseguem que o juiz determine algo a favor do seu cliente. Porque eles encontram na lei, na verdade, eles encontram na lei, às vezes, uma justificativa, uma própria lei propriamente dita, ou uma brecha, ou até uma causa que já tenha sido julgada com algum precedente, que eles vão usar aquilo como argumento diante do juiz, pedindo também para que o seu cliente seja beneficiado. Isso aí nós vemos aí na televisão, nas redes sociais, o que tem acontecido, né? Determinada pessoa, determinado político, determinada pessoa foi julgado, o juiz liberou para ele alguma afrouxamento de pena, alguma coisa assim, cumprir pena em casa, né? Usar tornozeleira. Daqui a pouco tem muitos advogados se manifestando a favor dos seus clientes. Muita gente que está presa também vai querer o mesmo direito. E assim, a lei que é para um é para todos. E se a Bíblia disse para mim que um apóstolo que foi certa vez perseguidor de cristão, e ele era culpado, mas ele teve um encontro com Deus, ele se arrependeu, e ele foi condenado muitas vezes. Ele até, a história dele no final foi triste, né? Mas ele teve muitas vitórias, nos ensinou muitas coisas. Um homem que até hoje, aí, apóstolo Paulo, né? Tem a cidade, o estado de São Paulo em homenagem a ele. Tem igrejas católicas, tem os evangélicos também creem nessa palavra no apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos conta muita história, inclusive aconteceu história parecida com ele. Eu me baseei nisso e pedi para mim, Senhor, se o Senhor deu vitória a Paulo há 2000 anos atrás, eu também quero. E aconteceu bem parecidinho. Eu não tinha ninguém na minha defesa, mas o Senhor me ungiu, me fortaleceu e me deu vitória. Confia no Senhor. Confia. Acredita. Encontrou um versículo que falou contigo, tem tudo a ver com a tua vida. Pega esse versículo, escreve no papelzinho, cola na parede, coloca num quadro, assim, ó. Isso aqui é um quadro, ó. Caneta tá falhando. Faz como eu. Parece loucura, mas é fé. E hoje, quando eu menos esperava, tava tipo Jonas, triste por causa de uma boboreira. Eu tava triste porque eu tava fazendo um bolo sem motivo para comemorar. Antes de eu quebrar o primeiro ovinho, Deus me deu vitória através de um telefonema. Que maravilha! E eu fiz aquele bolo, comi aquele bolo. Né? Tá guardado, tô longe, eu tô no quarto, o bolo tá lá na cozinha, mas ficou uma delícia. Uma delícia. O bolo da vitória. Tome posse nisso, da sua vitória. Depois você vai fazer um bolo, falar uma macarronada, mas faça para comemorar. Eu fiz, na verdade, eu coloquei o nome do bolo da vitória. Quem me dera eu pudesse dar um pedacinho desse bolo para você. Vitória é nossa. Em nome de Jesus, Deus é fiel. Obrigada, Senhor. Eu profetizo para você também toda sorte de bênçãos. Ainda que alguém se levante. E se se levantar injustamente, pior ainda. Tá? Porque Deus é justo, Ele é fiel. Ainda que ninguém vá à nossa defesa, Deus vai. Ele vai. Ele vê com sinceridade em nós. Ele sabe nosso coração, Ele sabe nosso tudo, Ele sabe de tudo. E Ele é poderoso para dar vitória. Ele me deu essa bênção hoje. Eu resolvi compartilhar com você. Tome posse da tua bênção. Faça seu bolo da vitória. O meu ainda vou sobrar um pedacinho de bolo para o café da manhã. É verdade. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus Ele já fez. O mais depende de vocês. Ó. Alô, meu instrumento para usar, propagar a palavra de Deus, divulgar as bênçãos, tocar trombeta em Sião. Obrigada pela sua audiência.